E aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o professor Wesley, leciono Geografia na Escola Municipal Antônio Henrique Filho e eu venho aqui gravar esse vídeo para as turmas do 8º e também do 9º ano para explicar um pouquinho como vai ser o nosso andamento nesse segundo período aí de isolamento social, entrando agora no segundo bimestre, né? Como vai funcionar então nossas aulas de Geografia? Fiz algumas alterações em relação ao modo que nós vínhamos trabalhando anteriormente e eu gravei esse vídeo para explicar isso para vocês e também explicar um pouco do conteúdo, uma nova proposta que eu pretendo trazer e trabalhar junto com vocês, beleza? Primeiramente, então, bem-vindo a esse novo ambiente virtual aqui. Como vocês já devem estar sabendo, as aulas remotas, à distância, vão continuar até o dia 30 de junho, até onde a gente sabe, depois pode continuar ou não, à distância. Vamos esperar até lá para saber, esperamos que até lá toda a situação se normalize. Mas por enquanto vamos então ver essa nova proposta aqui de ensino e aprendizagem, né? Vamos nessa juntos então. Bom, eu criei então esse site aqui através do Google Sites, talvez vocês já conheçam, para facilitar a organização de vocês e também facilitar um pouco para mim, como professor. Nós sabemos que tem vários períodos, que eu mandei, por exemplo, no primeiro bimestre, foram 3 atividades, então alguns alunos ficavam perdidos me perguntando: professor, qual atividade eu tinha de enviar? Às vezes enviava a segunda e não enviava a primeira, enviava a primeira e a terceira e não enviava a segunda. Aí vocês me perguntavam qual que estava faltando, eu tinha que correr, olhar no WhatsApp, nas fotos lá, o que vocês tinham me entregue e a partir daí, conseguir ver o que vocês não tinham me entregue e mandar novamente para vocês. Então ficou uma correria muito grande, tanto para eu me organizar quanto para vocês também se organizarem. Então eu criei essa nova proposta para tentar organizar um pouquinho melhor. Dentro desse site eu vou colocar para vocês então as notícias mais importantes em relação à pandemia. Quando eu digo notícias mais importantes, relacionadas à escola, a prorrogação das aulas, se vai ter ou não, vocês vão conseguir acessar a partir desse site aqui também, além do Facebook da escola, que eu vou deixar um link, depois eu vou explicar ali certinho como vai funcionar o site, para vocês se informarem também através tanto do Facebook da Escola Municipal Antônio Henrique e também da Prefeitura Municipal de Brasilândia, tá? Bom, então em relação aos prazos das atividades, foi separado esse segundo período de isolamento social em 2 períodos. O primeiro período, que vai do dia 19 do 5 até o dia 10 do 6, Então esse vai ser um período que eu vou mandar uma atividade para vocês. O segundo período vai do dia 15 ao 30 do 6. Os prazos para envio da atividade tem um cronograma que já está sendo divulgado, já foi mandado no grupo de sala de WhatsApp de vocês e tem aqui no site também, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, cuidado com os prazos, tentam seguir os prazos certinhos, tá? Por exemplo, a atividade do período 1, que é do dia 19 do 5 até o dia 10 do 6, no meu caso, na disciplina de Geografia, vocês vão ter que enviar, vou enviar para vocês, aliás, no grupo, no dia 27 do 5, eu vou estar enviando o link desse site aqui, que provavelmente já receberam, por isso que vocês chegaram até aqui, E vocês vão ter que devolver as atividades, fazer essas atividades até o dia 10 do 6, beleza? E as atividades do segundo período, eu vou enviar no grupo de WhatsApp no dia 17 do 6, e vocês vão ter que devolver para mim fazer as atividades até o dia 30 do 6. Eu peço muito cuidado e muita responsabilidade na questão do cumprimento dos prazos, tá? Isso pesou muito na nota de vocês do primeiro bimestre. Então vamos tentar ter pontualidade. Lembrando que eu falei que vocês têm que me enviar até o dia tal. Por exemplo, o primeiro período é até o dia 10 do 6. Eu mandei no dia 17, no dia 18 você já fez, já leu o texto, conseguiu assistir o vídeo, ler as páginas lá do livro que eu vou mandar para vocês, já pode fazer as atividades e me enviar, tá? Mas com muito cuidado, tá? Tentem fazer, lembrando que mais importante do que fazer simplesmente as atividades de qualquer jeito, achar respostas ali na internet, no Google e só colocar para ter nota, o importante é o aprendizado de vocês, beleza? Vamos ver então, agora eu vou passar para vocês aqui e mostrar como vocês vão acessar esse site, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouco como funciona, como vai ser as atividades. A novidade é que as atividades também serão todas online, vai facilitar para vocês e para mim também. Por que eu digo isso? Porque para vocês tinham que copiar aquele monte de perguntas e respostas e assim por diante, textos no caderno de vocês, olhando no celular ali, assim por diante, para conseguir responder as perguntas e fazer os textos. E para mim, você tinha que enviar aquele monte de fotos. Então você mandava ali, por exemplo, 10 perguntas, aí vocês tiravam aqueles 10 fotos e mandavam aquele monte de foto
e aí acabava com a memória do celular de vocês, com as matérias que eu enviava, e vocês acabavam com a memória do meu celular com as fotos das atividades, né? Agora não, vocês vão fazer tudo online, tá? Então vocês vão ter a possibilidade, quem tiver um acesso à internet, um computador, um celular, vai conseguir fazer todas as atividades online e mandar para mim, como nós vamos ver agora nesse site que eu vou explicar para vocês, tá? Então vamos lá ver como funciona. Bom pessoal, então esse é o site, tá? Aqui em cima vocês vão localizar duas abinhas que são os dois períodos lá que eu já comentei também, que nesse período a gente vai ter duas atividades. A gente está nesse primeiro período e aí depois, ó, você clica aqui, quando estiver lá no segundo período eu vou ter colocado as atividades aqui do segundo período. Eu não coloquei ainda, só quando chegar o momento certo, beleza? Então aqui a gente vê professor Wesley, a aula de geografia. Aqui vocês vão ter o Facebook da escola, tá? Então você pode clicar aqui, vai abrir direto o Facebook da nossa escola. E aqui vai ter as informações, né, sobre as aulas, sobre as devolutivas, as notícias sobre a nossa escola, beleza? E aí vocês podem acompanhar, podem mandar mensagem também, se tiver alguma dúvida, diretamente no Facebook da escola, no caso para a direção, coordenação, perguntando alguma coisa que vocês acharem interessante, tá? Voltando aqui então para o site, nós temos também o site da prefeitura. Vocês vão clicar aqui também, vai abrir o link direto do site da prefeitura. E aqui vai ter informações sobre o nosso município, sobre a educação, esporte, lazer, notícias coronavírus, né, o boletim, tudo sobre o site da prefeitura, o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Aqui então tem a saudação de boas-vindas a vocês. Eu também vou colocar esse vídeo que eu estou gravando agora, vai estar aqui, né, explicando como funciona o site. Aqui então tem as salas que eu sou responsável por dar aula de geografia, no ano A, B e no ano C, que é o da tarde, né? E as atividades do período do 19/5 até o 10/6. Então aqui a gente vai ver um pouco como a Europa se tornou uma grande potência, né, mundial, um continente considerado bem desenvolvido. Vamos ver também sobre a criação da União Europeia e vários outros assuntos. Interessante aqui, não vão precisar ficar baixando aquele monte de PDF ou imagem que eu mandava lá no grupo ou no particular de vocês quando me pediam, né? Vocês vão poder ter acesso às páginas do livro aqui dentro do site mesmo, tá? Então sempre que você entrar no link, vai estar aqui. Aí você vai passando para o lado aqui, tá? Tanto no computador quanto no celular, para ir observando. Então vocês vão ler, não fiquem com preguiça, tá? Tem algumas páginas do livro, mas vocês têm que ler, que é a melhor forma de vocês aprenderem nesse momento é lendo, pesquisando, assistindo alguns vídeos. Então não fique com preguiça. Sempre também deem uma olhadinha no mapa, tentem entender o que esse mapa está mostrando, tá? Vão exercitando essa interpretação de textos, de mapas, gráficos e tabelas, principalmente dos mapas, beleza? Então aqui vocês vão ter acesso às páginas do livro que nós vamos usar para fazer as atividades, ok? Quais serão as atividades então? Ó, eu listei aqui as páginas do livro e quais atividades vocês vão fazer. Eu vou explicar para vocês especificamente agora as atividades que eu achar que vocês vão ter dificuldades. Por exemplo, a questão 1, 2 e 3, como eu já falei, não tem segredo, é só vocês pegarem, né, e ler o texto, interpretar, que vocês vão conseguir responder. Da página 109 já é um pouco mais complexa, vocês vão ter que interpretar os mapas. Então essa aqui eu vou explicar separado para vocês. Da página 110, que é as questões da 1 até a 6, também não tem segredo, galera. Vocês vão ter que ler esse texto aqui, né? Voltar no texto, como a gente sempre faz. Depois de ler, vocês vão voltar novamente para ler e achar algumas respostas, né? Algumas vocês vão achar aqui dentro, outras vocês vão ter que interpretar. É só voltar como a gente faz em sala de aula, só que agora vamos fazer online, tá? E na página 111, aquelas duas perguntas que eu já falei, que aí eu vou explicar separado também, que aí nela vocês vão ter que interpretar o gráfico e o mapa, e eu vou voltar nelas depois. O interessante então, galera, é aqui que as atividades vocês vão fazer todas online, né? Como eu tinha comentado já no vídeo, vocês não vão precisar ficar mandando foto das atividades para mim a todo momento, como fizemos, sobrecarregando tanto o meu celular quanto de vocês com arquivos de imagem e vídeos assim por diante, tá? Aqui a atividade vocês vão responder no próprio site, através do celular
ou através do computador, se vocês tiverem acesso, tá? No 9º ano aqui, então, ó, vocês vão colocar o nome de vocês, o nome completo, não pode esquecer. Vão assinalar aqui a turma que vocês são, se são do 9º A, do 9º B ou do 9º C, tá? Aqui você vai colocar que sim, porque você vai ler o texto, ó, dessas páginas para depois vir para atividade, tá? Não adianta vir tentar fazer atividade sem ler os textos, tá? Então primeiro leiam. E aí vamos começar então. Aí eu coloquei aquelas atividades que eu listei lá em cima, estão todas aqui dentro, ó, da página 107. Aí vocês vão responder essa 1, 2 e 3, tá vendo? Então aqui embaixo, ó, tá? Então a pergunta 1, ó, explique por que o autor usou a expressão caixa forte nesse texto. É a mesma pergunta que tem aqui, tá vendo, ó? E aí vocês vão clicar aqui, sua resposta, e vão digitar aí a resposta, tá? A partir do texto. Digitou a resposta, ok, beleza? Aí tem a 2, a 3 e assim por diante, tá? Depois, ó, aí vamos para atividades da página 109 agora. Então lá na página 109, vocês vão precisar olhar essa tabela aqui, tá? Como funciona, ó? Essa tabela tá mostrando, veio a legenda aqui, ó, nesse gráfico, né? Vai mostrar então um pouco sobre a pobreza, né? Sobre a economia na União Europeia, como era em 2008 e como estava em 2016. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a primeira, ó, Luxemburgo. O pontinho branco, ó, é como era em 2008. Então, em 2008 era 2.791 a renda mensal ali das pessoas, né? Desse lugar. E em 2016, ó, foi para quanto? Foi para 3.078, ou seja, aumentou a renda mensal recebida por pessoa lá em Luxemburgo, né? E na Suíça, ó, em 2008, que é onde começa a bolinha, era 1.917. Já em 2016, que é onde vai a setinha, ó, aumentou para 2.328, tá? Quando tá vermelho, ó, é porque teve redução. Por exemplo, vamos pegar aqui a Espanha, ó. Em 2008, ó, a bolinha aqui era 1.105. E em 2016, que é onde foi a setinha, ó, tá 1.060. Então, diminuiu. Então, é redução. Reduziu tanto que as pessoas ganhavam em média nesse país, tá? Então, setinha verde é o aumento e a setinha vermelha é a redução. A bolinha é o ano de 2008 e a setinha é o ano de 2016, tá? Então, vocês vão precisar olhar aqui, também observar esses dois mapinhas aqui da União Europeia. Esse primeiro mostra a população em risco de pobreza e o segundo mostra o desemprego. E aí não tem segredo, é aquela cor. Você vai olhar aqui, por exemplo, a França. Vamos pegar aqui, ó, a França, né? Ela tá na cor laranjada. Ah, então qual que é o risco de pobreza da União Europeia ali no caso da França? Aí você vai olhar aqui que a população em risco de pobreza em porcentagem laranja, ó, é de 17 e pouquinho a 19 e pouquinho por cento, que é o risco das pessoas entrarem em pobreza ali, tá? Esse aqui mesma coisa, ó. Beleza, agora o desemprego. A cor também, você vai olhar, como eu falei, a França, você olha a cor aqui e vê a taxa de desemprego. Quantos por cento da população da França está desempregado? Olha a cor que está a França, procura a cor aqui na legenda e coloca, beleza? Então, a partir disso, sabendo que vocês vão usar essas três informações, ó, essa tabela e esses dois gráficos, leiam também as etiquetinhas aqui, aí vocês vão responder as perguntinhas 1 e 2 aqui, ok? Por exemplo, ó, em 2016, qual era a renda média mensal per capita dos países da União Europeia com maiores taxas de desemprego? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é olhar esse gráfico que fala do desemprego, ó. Quais países, então, tinham a maior taxa de desemprego? A maior taxa, ó, é essa aqui, de 4,5% a 17,4%. Então, você vai procurar os países da União Europeia aqui que tem essa taxa de desemprego. Por exemplo, vou citar um como exemplo, ó, a Espanha, tá? Aí, beleza, então aí você vai ter que colocar aqui, ó, qual era a renda média mensal per capita dos países na União Europeia? Qual era a renda, então, da Espanha? Aí você vai olhar em 2016, aí você volta aqui
nessa tabela, ó. Aí você vai achar aqui a Espanha, tá? E aí você vai olhar qual que era a taxa dela. A Espanha em 2016, ó, era quanto? Aí você olha aqui do jeito que eu ensinei. 2016, lembrando que é a setinha, para onde tá indo a setinha. Você vai olhar aqui e falar para mim. E aí tem outros países também, né, que com maiores taxas, ó, de 4 a dessa corzinha, que aí você vai colocar todos dela, quanto que era o valor dali de 2016. E a 2 pergunta: pode-se afirmar que a população em risco de pobreza de todos os países da União Europeia tem as mesmas condições econômicas? Justifique, tá? E aí mesma coisa, você vai olhar, ler os trechinhos aqui dos mapinhas. São todos iguais? Estão na mesma situação? Estão todos em risco? Todos que estão em risco de pobreza, que é esse mapinha aqui, né? Ó. Todos esses países aqui estão na mesma condição? É igual? Sim? Não? Por quê? Aí você vai responder, beleza? Agora, aí vamos para as atividades da página 110. Essa é que eu falei que não tem segredo, né? Vocês vão simplesmente procurar no texto as respostas. A número 8, aí vocês vão ter que interpretar também os 2 mapinhas, tá? Esse mapinha de uso da terra, tá? Aqui no caso nós estamos falando da Espanha. E também aqui da Europa, o uso e ocupação da terra da Europa, nós estamos vendo, tá? Então vocês vão comparar, olhar isso daqui para responder a pergunta número 8, que pergunta, ó, com base na representação cartográfica acima, que é essa representação, tá? Esse mapinha. Faça a interpretação do uso da terra da Espanha. Para auxiliar, reveja a página 14. Reveja a figura 14 na página 88, que é essa figura que eu já coloquei aqui também, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão falar como é que é a ocupação da terra na Espanha, ó. Como que é ocupado a terra? Você vai olhar, tem muita floresta aqui na Espanha? Não, né, ó, a floresta é o verdinho. Então, ó, você vai fazer um textinho, falar, na Espanha então tem poucas florestas, tem uma pastagem, tem bastante ou tem pouco? Como é que tá? Tem pântanos, tem terra cultivadas. E aqui vai ajudar vocês, ó, porque vai mostrar também pra gente as florestas, que é o verde escuro, né? Vai mostrar também onde tem criação de gado, que é o verde claro. É um complemento desse daqui, tá? Lembrando que a Espanha, ó, tá nesse pedacinho aqui, tá vendo? Ó, que é essa parte aqui do mapinha, ó, tá? Então vocês vão criar um textinho falando como é que é o uso da terra lá na Espanha, olhando esses mapas. Beleza? A número 10, vocês vão olhar esse gráfico aqui para conseguir responder, tá? Então nesse gráfico vai mostrar pra gente, ó, a primeira coisa, vamos ler o título para saber sobre o que tá falando. Então tá falando, ó, da exportação e a importação dos países, né, da União Europeia. Então tem os países da União Europeia e aqui desse lado, ó, em laranjado, tem o tanto de exportação, tá, em bilhões de dólares, ó, e desse lado verde o número de importações também em bilhões de dólares. Ou seja, exportação é o que esse país vende para fora, vende para outros países. E importação é o tanto de produtos que esses países compram de outros países que vão para dentro deles, tá? E aí vocês vão olhar, ó, por exemplo, vamos pegar aqui a Alemanha, ó, quanto que ela ganhou de exportação, ó. Aí você vem aqui na barrinha, ó, tá entre 1.200 aqui, né, no caso bilhões, ou seja, seria 1 bilhão e 200 milhões e 1 bilhão e 500 milhões. Aí você vai estar mais ou menos no meio, então significa que ela vendeu entre esses dois valores, tá? E aqui o tanto que ela importou, que ela comprou de fora de outros países, você vem aqui, ó, tá entre 900 e 1.200, né, que seria aqui o tanto de produtos que ela comprou de fora de outros países. Aí você vai explicar, ó, a balança comercial da Alemanha apresentou em 2016 superávit ou déficit, tá? Então vamos lá, ó. Superávit é quando um país ele vai vender mais produtos para fora do que comprar, ou seja, vai sobrar dinheiro, né? Vai ter dinheiro a mais. Déficit é o contrário, é quando o país então vai comprar mais, vai ter mais importação do que exportação, ou seja, ele vai pagar mais por produtos que ele comprou de fora do que ele vai ganhar por produtos que ele vendeu para fora, tá? E aí você vai olhar aqui, a Alemanha, então ela teve um superávit ou um déficit? E a B pergunta,
Aponte os países que tiveram saldo negativo no comércio exterior. Como você descobriu? Saldo negativo é esse que eu falei, ó. É o superávit ou o déficit. O saldo negativo, então, é o déficit, quando um país ele compra mais produtos, tem mais importação do que exportação, ou seja, ele acabou pagando mais, né? Porque ele comprou mais de fora do que vendeu para outros países. Então aí a gente fala que é negativo. Aí você vai olhar aqui nesse gráfico e ver quais países então tiveram saldo negativo, ou seja, que tiveram mais importação do que exportação. Coloca o nome de todos eles aqui. Terminando as atividades, galera, você vem aqui em Submit, em enviar. E aí você vai ter enviado a atividade para mim, tá? A partir do momento que vocês enviaram, já vou receber, vai aparecer a data, a hora, tudo certinho que vocês fizeram e me enviaram, tá? Lembrando, cada aluno pode responder somente uma vez, beleza? Não pode mandar 2 vezes. Se mandar 2 vezes a atividade, colocar 2 vezes o nome ali, eu vou considerar só a primeira atividade que vocês mandarem e vou excluir a outra. Por isso que eu falei, leiam certinho, vejam esse vídeo explicando o que é para fazer em cada um, tirem as dúvidas, depois vocês vêm fazer aqui. Uma dica que eu dou também é a hora de responder as perguntas, procurar as respostas aqui no texto, vocês façam rascunho numa folha, né? E depois você vem aqui, digita e envia para mim aqui no formulário, tá? Beleza, então? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida ainda vocês podem me chamar no particular para perguntar alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês querem que eu explique, assim por diante. Beleza? Então, bons estudos, galera, e até mais.